Boa tarde, meus queridos alunos. Terça-feira, aula de História. Vamos assistir o vídeo, corrigir as questões que foram trabalhadas, passadas para casa e fazer a tarefa de hoje. Bom, nós trabalhamos os textos da página 179 até 185. Nós vamos falar das práticas religiosas e os seres humanos. Bom, as práticas religiosas estão presentes na vida dos seres humanos desde a pré-história, Começou com as pinturas rupestres, faziam parte da cerimônia para favorecer a caça e garantir a sobrevivência do grupo. Então, as pinturas rupestres serviam para isso. Também os vestígios arqueológicos. Eles levaram os historiadores a identificar algumas práticas religiosas dos primeiros seres humanos, como o sepultamento, Inúmeras sepulturas na época, desse período, foram encontradas com características semelhantes, por exemplo, a posição do corpo, como se fosse um bebê no útero materno, o uso de adereços como colares, alimentos que eram enterrados junto com o corpo. Além da pintura rupestre, foram encontradas grutas com pinturas representando danças e estátuas femininas que indicavam, no caso, a existência de cerimônias e cultos religiosos. Bom, ao longo da história antiga, povos como os egípcios, hebreus, mesopotâmicos, gregos e romanos desenvolveram práticas religiosas, cada um com características próprias. Essas práticas estavam relacionadas com a política, a arte, a ciência ou o mundo do trabalho e influenciavam a maneira como os governos tomavam decisões ou como as pessoas agiam, certo? Aí na página 182, nós temos algumas perguntas que vocês vão verificar as respostas ou completar se caso estiver faltando. Bom, explique como fósseis e antigos vestígios humanos encontrados pelos pesquisadores podem auxiliar na compreensão sobre a religião na pré-história. Bom, diferentes tipos de vestígios, como objetos enterrados com pessoas, pinturas rupestres com figuras femininas ou da natureza, que permite avaliar as práticas religiosas dos primeiros grupos humanos. Então, o que é? São os diferentes tipos de vestígios que a gente já viu ali atrás, no texto atrás, como objetos enterrados com pessoas, pinturas rupestres, figuras femininas ou da natureza, que permite avaliar as práticas religiosas dos primeiros grupos humanos. A segunda pergunta: como as práticas religiosas influenciavam a vida das pessoas da pré-história? Bom, a religião ela podia influenciar na política, na arte, na ciência, no mundo do trabalho e a maneira como os governos tomavam decisões também. Então, seria na política, na arte, no mundo do trabalho, na ciência e na maneira de como os governos tomavam decisões. Bom, a terceira pergunta: a religião estava sempre relacionada a diferentes aspectos da vida cotidiana dos povos da antiguidade. Cite alguns desses aspectos. Bom, a religião é uma delas, que relacionava com a morte pelo modo como os corpos eram sepultados e com atividades diárias, como caça e alimentação, certo? Agora nós vamos para a página 183 com o texto Egito Antigo e Mesopotâmia, a influência das práticas religiosas na política, na arte e na ciência. Bom, a religião, ela ocupava para eles um papel importante na organização social. A relação entre religião e política pode ser observada no Egito Antigo e na Mesopotâmia, quando analisamos a função de seus governantes. Bom, o Egito possuía um governante, que era chamado de faraó. A Mesopotâmia era dividida em várias cidades e estados, cada um com seu próprio governo, leis e impostos.
Bom, no Egito, o faraó era o centro de todas as coisas. Por isso dizemos que o governo era centralizado. O monarca tomava todas as decisões e tinha poder absoluto. Ele era responsável pela administração do reino, pelo comando do exército, pela execução de leis, além do poder religioso. Então, para os egípcios, o faraó tinha origem divina, seu poder era hereditário. O faraó também contava com o apoio de ministros que eram escolhidos entre as famílias mais importantes do Egito. Bom, eles eram responsáveis por executar as decisões do faraó. Já nas cidades, estados da Mesopotâmia, os palácios e os templos religiosos eram um só edifício, né? Então, entre os sumérios, o líder de uma cidade, estado, era o patese, que era rei, sacerdote, que exercia funções administrativas, militares e religiosas. Bom, o patese ele assumia o cargo de forma hereditária, também igual ao faraó. A religião era tão importante nas cidades e estados mesopotâmicas que o templo era a construção grandiosa localizada no centro das cidades, para que pudesse ser vistos por diferentes lugares, né, regiões. Todos poderiam estar vendo, né, localizando os templos. Igual o templo que está na página 184 na Mesopotâmia. Os templos eram chamados de zigurates. Na imagem, um zigurate restaurado na região da antiga cidade-estado mesopotâmica, né, no Iraque, atual Iraque hoje. Olha aí que bonito, né? Era o templo. Muito bem construído, muito bonito, né? Na página 185, nós temos algumas questões. Então, como era escolhido o faraó no Egito? Bom, os faraós governavam por hereditariedade. Os egípcios acreditavam que os faraós tinham origem divina. Então, era passado o poder de pai para filho, certo? Desembaralhe as letras e retome o nome dado aos governantes sumérios. Bom, quem era o governante sumério? O Patese. Então, escrevam Patese. Aí, a número 3 tem um trecho do conto egípcio a seguir e depois 2 perguntas. Então, vem ali. O Palácio Real está silencioso essa manhã. Ontem morreu Sua Majestade Amenemhat. A dor por ter perdido o rei se mistura em inquietação com o futuro. Todos sabem muito bem que a sucessão não será fácil. O filho mais velho do rei, Sesostris, está ausente do palácio. Seu pai o mandara à frente de um exército para conhecer os rebeldes que ameaçam a segurança do Egito. Assim que o rei morreu, foram despachados mensageiros ao encontro do seu filho. Imediatamente, Sesostris abandona em segredo o exército e vai para o palácio. Mas os outros filhos também não demoram a ficar sabendo da morte do pai, e todos desejam suceder a Amenemhat. Então, identifique no texto uma característica do governo no Egito Antigo. Primeiro, é a questão de ser monarquia, né? O poder ficava centralizado na mão de uma pessoa, que era o rei. Ou a hereditariedade do governo, que ele era passado de pai para filho, e os filhos mais velhos. Bom, na letra B, no Brasil, nos dias de hoje, a forma como o governante assume o poder do país é semelhante ao que ocorria no Egito Antigo? Justifique sua resposta. Não, né? No Brasil, o governante do país, que é o presidente da República, ele chega ao poder por meio de uma eleição, em que os eleitores escolhem entre os candidatos que disputam o cargo. Então, ele é eleito pelo povo, certo? Bom, agora vocês vão ler da página 186 até a página 190, responder as questões da apostila e grifar as partes que vocês acharem mais importantes. E até a próxima aula. Beijos!